Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa live ou a esse vídeo gravado, se você estiver vendo depois. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos, saí do zero na odontologia e hoje eu estou à frente de uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e eu compartilho através das redes sociais toda a minha experiência e o meu conhecimento no crescimento dentro dessa área, dentro da nossa profissão, com os dentistas que querem crescer sim. Desde o dentista que tem um consultório pequeno, tem uma cadeira ali, tem um equipo, até o dentista que tem já a sua clínica. Hoje o assunto é, será que mais uma especialização vai trazer agenda cheia? Então vamos falar aqui de agenda cheia e faturamento alto, será? Por que falar desse assunto, Carla? Especialização, sim ou não? Traz uma agenda cheia fazendo um novo curso, será que eu vou conseguir atrair mais pacientes para o meu atendimento? Fazendo um novo curso de especialização ou de atualização, seja que área for aí dentro da odontologia, será que eu vou ter um faturamento alto? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, agenda cheia e faturamento alto. Faturamento alto. Então, a pergunta é, será que uma nova especialização vai trazer agenda cheia e faturamento alto para o dentista? Muitos dentistas eu sei que têm essa crença, que buscam sempre fazer novos cursos, principalmente quando o consultório não está tão bem. Acreditam que precisam ter um faturamento mais alto e que um curso novo pode trazer esse resultado. Acredita que um novo curso pode atrair mais pacientes de uma área diferente. E eu estou dizendo isso porque quando eu me formei, eu acreditava nisso também. Eu passei por isso. Eu saí da faculdade, eu fiz Unicamp, saí da faculdade e já fui para a minha primeira especialização, que foi odontopediatria. Quem conhece a minha história sabe. E fiz odontopediatria. Abri o meu consultório, era até nessa sala aqui do lado de lá, uma sala pequenininha, simplesinha, um equipo só. Abri o meu consultório e nenhum paciente, eu saí do zero pacientes. Zero conhecimento de como crescer dentro da odontologia, de gestão, de marketing, de atendimento ao cliente, não sabia, não conhecia nada disso. Achava realmente que só a parte técnica sendo fortalecida já seria suficiente para eu crescer. E aí eu fui fazer a minha primeira especialização, que era odontopediatria. Depois dos primeiros anos ali, ainda com poucos pacientes, eu fui atrás de uma segunda especialização, que foi a ortodontia, pensando justamente em complementar a odontopediatria. Então a criança vinha para a odontopediatria e eu já gostava um pouquinho ali da ortodontia, já tinha uma boa noção, e aí ela ficaria comigo, fazendo toda a ortodontia, ou seja, ficaria mais de 10 anos no meu atendimento. E a gente sai da faculdade com a ideia de que são as especializações ou são os cursos que vão trazer resultado para a gente, que é disso que a gente precisa. E eu acreditei nisso também, e eu fiz isso também. Então depois da minha segunda especialização, mas eu parei na segunda. Depois da minha segunda especialização, e que foi muito bom para mim, para minha vida como cirurgiã dentista, a ortodontia, aliada à odontopediatria, eu achei que simplesmente, olha só, o fato de eu ser especialista em ortodontia, e na época era uma área que estava em expansão, estava crescendo, surgindo clínicas e tudo mais, eu já teria sucesso no consultório, já logo encheria as minhas agendas aqui, ó, a minha agenda, e o meu faturamento aumentaria, que eu ganhava pouco, o que entrava ficava no consultório mesmo, era só para pagar a conta. Não tinha sobra de dinheiro, então, e eu já tinha alguns anos de formada já. Então, isso aconteceu comigo, eu acreditava nisso. Só que eu vi que não era assim que a banda, não é assim que a banda toca. Não basta isso. Simplesmente ficar se especializando, isso é muito bom quando você fica cada vez melhor na sua área. E aí vai trazer cada vez mais soluções para os seus pacientes. Mas não é
o único pilar para crescer dentro da odontologia. O profissional que fica só focado no curso não tem resultado de crescimento. E por que isso, Carla? Então vamos lá, eu vou provar por quê. Se o objetivo, se você quer, né, ser mais valorizado, se você quer ter uma vida confortável, se você quer ter um consultório que cresce, agenda cheia, né, faturamento crescente, se você quer se destacar, você quer ser reconhecido, o que é que você precisa? Você precisa de outras habilidades que não só habilidade técnica, não só a ortodontia, e que não é só, eu sei que não é pouco, mas isso é só um pilar que eu vou falar aqui dos 3 pilares para ter um consultório que cresce, um consultório, uma clínica, para os 3 pilares que me direcionaram a sair do zero e chegar a ter uma rede de clínicas e que funciona para qualquer tamanho de consultório. Esse aqui é apenas um pilar, tá? Porque o que acontece? Como é que o dentista pode ter uma agenda cheia? De onde vêm os pacientes? Vamos lá, de onde vêm os pacientes? Existe uma fórmula que eu ensino para os dentistas, que é a fórmula do faturamento crescente. Fórmula do faturamento crescente. O que é isso? Para o dentista, então a gente está falando aqui de faturamento alto, né? Ou seja, aumentar os seus ganhos, aumentar a receita do seu consultório, as entradas. Para se ter uma vida confortável, para você poder reinvestir no consultório, para você poder fazer aqui a sua especialização, que é um investimento tão alto, e a gente sabe disso, ou trocar um equipamento no seu consultório. Depende disso aqui, de quanto você está faturando, quanto está entrando no seu consultório. E aí, vamos lá. Para você ter um faturamento crescente, eu quero chegar aqui, ó. Da onde vem a agenda cheia? Será que vem de mais um curso de especialização ou não, né? A fórmula do faturamento crescente diz que o seu faturamento depende do número de pacientes, pela frequência com que eles voltam, ou seja, o número de tratamentos que eles fecham novos com você, vezes o ticket, ou seja, o valor pago, o valor da sua tabela, valor que o paciente paga pelo tratamento, vamos colocar aqui, pelos procedimentos. Para o dentista ter um faturamento crescente aqui, ou seja, ir aumentando o faturamento, é preciso que ele tenha um aumento aqui do número de pacientes, tá? Um aumento na frequência de retorno desses pacientes e também aumento no valor cobrado dos seus procedimentos. Se ele tiver um aumento de uma variável só, de acordo com a fórmula, ele já aumenta o faturamento dele. Então vamos supor aqui que aumente aqui só o número de novos pacientes. Aqui são novos pacientes. Já vai fazer com que o faturamento dele aumente, certo? Isso aqui é uma conta simples. Vamos lá. Aqui a Gilmara, ó, minha aluna, uns 2.000 atendimentos nesse mês está ótimo. Número de pacientes, 2.000 no mês, ó, uma clínica, né? Uma clínica que está crescendo aí em plena pandemia, cresceram e estão reformando, enfim, uma beleza. E elas usam, tem uma clínica lá no interior do Pará e usam muito aqui a fórmula do faturamento crescente, né, Gilmara? Então vamos lá, para ter uma agenda cheia, são precisos novos pacientes, então tá aqui na fórmula, novos pacientes, tá? E os pacientes fidelizados, certo? Então vou desenhar aqui uma agenda, ó, é a sua agenda do consultório. E aqui os horários. Tá? Então, vão ter novos pacientes aqui. Então, novo paciente, aí um fidelizado, ó. Ou seja, um paciente que está retornando. Um novo paciente aqui, um novo paciente. Aqui um fidelizado, aqui novo, e aí você vai preenchendo.
vai preenchendo a sua agenda ou com novos pacientes ou com retornos, certo? É isso. Então, de acordo com a fórmula do faturamento crescente, esse N aqui são os novos pacientes. Então, é importante você aprender a atrair novos pacientes para eles ocuparem horários na sua agenda. E também trazer os pacientes seus já fidelizados para novas consultas de retorno. Essa é a famosa fidelização, que é fundamental para quem quer aumentar o seu faturamento, ter um negócio sólido. Então, aqui também é, ó, isso aqui é fidelização. Fidelização. Onde eu quero chegar? Que para você ter uma agenda cheia, e esse é o assunto, será que um curso de especialização vai trazer agenda cheia e faturamento alto? Para você ter agenda cheia, você precisa de novos pacientes e de pacientes fidelizados. Simplesmente fazer um novo curso, por si só ter o diploma ali, não vai trazer novos pacientes. Por que traria? Se o dentista não fizer nada diferente, não olhar para fora, não entender que é preciso saber atrair o paciente para o seu consultório, para o seu atendimento naquela área, naquela nova área, ele não vai ter resultado, vai investir alto numa especialização aqui e não vai ter esse resultado, esse retorno aqui na agenda, porque o paciente precisa vir para cá, para ter a possibilidade dele comparecer na consulta e você ter a chance, vocês terem a chance de fechar o tratamento com eles. E só depois do tratamento fechado é que vem o faturamento. E só depois do tratamento fechado é que vem a especialização, é que você vai poder colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquele curso que você investiu tanto. Tá? Então isso aqui é muito importante ser entendido, porque para aumentar o faturamento, né? E por que eu falo em faturamento? Faturamento mais alto vai trazer a possibilidade de você realizar aquilo que você quer, aquilo que você sonha, tanto na vida profissional quanto na sua vida pessoal. Isso aqui vai possibilitar você viver da odontologia. Eu vivo da odontologia já há muitos anos, a minha família toda. Só que se eu não entendesse exatamente o que me faz aumentar o meu faturamento nas clínicas e não colocasse isso em prática, eu não conseguiria esse resultado de crescimento. Tá? Então, um ponto que eu quero trazer é esse. O que traz a agenda cheia? O que faz uma agenda cheia? Uma agenda completa, né? Uma agenda sem ociosidade. Dependendo da área que você trabalha, a agenda cheia é a cada 1 hora os atendimentos. Dependendo da área, a cada 30 minutos, ou 1h30, ou até 2 horas, ou até mais. Quando eu digo agenda cheia, é uma agenda completa, que o dentista chega no consultório, olha para a agenda e fala, opa, a agenda tá boa hoje. Tem um paciente depois do outro aqui, tá ótimo. Bons pacientes, são esses que eu quero. Então, de onde vem? São os novos pacientes e os pacientes fidelizados. Um ponto que eu vejo muito acontecer são dentistas que fazem novas especializações ou novos cursos em áreas diferentes e que nem os próprios pacientes sabem que ele tem essa nova habilidade, essa nova competência, que ele atende essa nova área no seu consultório, na sua clínica. Nem os próprios pacientes ficam sabendo disso. E é algo que eu sei que o cirurgião dentista, ele sempre quer aprender mais. Isso não é ruim, isso é bom, isso é muito bom. Mas é preciso entender o que mais é importante aprender para se ter um resultado de valorização profissional, um resultado financeiro, um resultado de se tornar referência. O que é preciso fazer? Que tipo de curso? Um curso será para aprender a atrair esses novos pacientes? Ou será que eu vou buscar informação sobre isso, informação ali na internet, vídeos gratuitos, enfim?
Muitos dentistas acreditam que tem que fazer alguma coisa diferente no seu consultório, mas não sabem o que. Não tem uma direção, se sentem perdidos. E aí, quando a gente se sente perdido, fica muito em dúvida, acaba não fazendo nada, acaba ficando paralisado. Então, eu dou um caminho aqui, eu dou uma direção, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui, para ter uma agenda cheia, são precisos novos pacientes fidelizados, ou seja, os pacientes chegarem, tá? Um outro ponto importante que eu quero falar aqui é que a especialização é um dos pilares que sustentam qualquer negócio que cresce, qualquer consultório que cresce, qualquer clínica que cresce. Então é um pilar. Então vamos desenhar aqui um pilar de uma casa. Faz de conta que é o seu consultório, é a sua clínica, um consultório, uma clínica, enfim. E aí ela está sustentada por um pilar, que é esse pilar, que é a parte técnica. Então vamos lá, é a técnica, vou pôr técnica, que é a técnica odontológica, tá? Então está sustentado aqui pela técnica. Concorda que se o cirurgião dentista cada vez mais se especializar aqui nesse pilar, fortalecer esse pilar, fizer várias especializações, eu conheço profissionais que já fizeram 7 cursos diferentes de especialização, ou seja, quase todas as áreas, eu acho, da odontologia. Então, aperfeiçoamento, especializações, mestrado, tudo aqui na técnica, esse pilar vai ficar super fortalecido, é verdade. Esse é um pilar do consultório que cresce, que vai ter um faturamento alto. Quais são os outros dois? E concorda que um pilar para sustentar uma casa, para sustentar um edifício, um pilar acaba sendo frágil, né? Um pilar sozinho ali, existe um risco muito grande dessa clínica cair, vamos dizer assim, né? Ser levada ali por um furacão. Mas se ela estiver fortalecida, ela estiver suportada por mais 2 pilares, aí sim você tem uma base sólida para construir o seu consultório que cresce. Então vamos lá. Quais são os outros 2 pilares, Carla? O pilar atração de pacientes e o pilar fechamento, que é fechar o tratamento. Atração, fechamento e técnica, que é o tratamento em si. Então, o que eu quero dizer com isso é que dentro da agenda cheia, para você ter pacientes atraídos para o seu atendimento, para a sua agenda aqui, ó, isso aqui é uma agenda, certo? Para você ter essa agenda cheia aqui, é necessário que esse pilar aqui esteja forte. Atração de pacientes, atração de novos pacientes e atração dos pacientes antigos, daqueles que você quer fidelizar. Então são 2 tipos de pacientes novos e aqueles que já passaram pelo seu atendimento. Isso aqui está nesse pilar atração. Se isso não existir, não existe quase esse pilar aqui, ele vai ser inexistente praticamente. Porque para você fechar tratamentos, você precisa do paciente entrando, do paciente agendado. Então esse pilar também é muito importante. E o terceiro é a técnica. Então aqui, respondendo a pergunta, será que mais um curso de especialização vai trazer agenda cheia e faturamento alto? Será que vai trazer? Simplesmente fazer o curso? Você vai estar aqui, ó. Você vai estar aqui só. Ou seja, você vai ter um negócio frágil. Você vai ter sempre um consultório frágil. A qualquer momento pode desmoronar. O que a gente está vendo hoje? Profissionais muito bons tecnicamente perdendo pacientes. Perdendo pacientes, dizendo que está perdendo para clínicas, para franquias, perdendo pacientes. Eu recebo muitas mensagens de dentistas dizendo: Carla, até uns 10 anos atrás o meu consultório estava ótimo. E agora meus pacientes sumiram.
principalmente os pacientes particulares. Então, ficar restrito aqui só à técnica deixa o seu consultório completamente frágil. E sem possibilidade, no mundo que a gente vive hoje, que a gente vê que a concorrência está cada vez aumentando mais, isso aqui, só fortalecer esse pilar, torna o seu consultório muito frágil. A qualquer momento, mesmo que você tenha hoje uma agenda cheia, cuidado. Veja se você está apoiado num pilar só, porque é um risco grande. Aqui precisa atração de pacientes, fechamento. Claro, aprender a converter, aprender a vender o seu serviço, aquilo que você faz, para você, e outro ponto importante, para você poder treinar essa técnica, para você poder aplicar, para você poder ajudar os seus pacientes, para você poder transformar a vida deles. Se não tiver atração de pacientes, não tem paciente na agenda. Se você não fechar tratamentos com eles, não tem paciente para você aplicar aquela técnica que você ama tanto, que você quis tanto, que você investiu tanto. Pensando aqui na especialização, é um investimento alto, altíssimo. E é preciso ter o retorno disso. Claro que sim, para viver bem, para poder viver da odontologia. Eu sempre digo isso, para viver da odontologia. Não precisa ficar milionário com a odontologia, mas viver bem, ter qualidade de vida, ter liberdade. Liberdade de não precisar ficar o tempo todo no mocho, sentado no mocho ali, escravo do mocho. E pensando nisso, quando a gente pensa em só técnica, em curso atrás de curso, o que é que o dentista acaba fazendo com ele mesmo? Ele acaba criando uma armadilha para ele mesmo, fazendo 2, 3, 4 especializações. Ele cai na sua própria armadilha, que é cada vez mais técnica, cada vez mais ficar no mocho, cada vez mais ser escravo dos tratamentos. Por quê? Porque investe só nele e em técnicas diferentes. Ou seja, vai atender muito. Muitos dentistas falam isso para mim: Carla, eu trabalho demais. Eu trabalho demais e não sobra dinheiro. Então acaba caindo numa armadilha que ele mesmo fez para ele. Por quê? Porque não tem essa noção aqui dos 3 pilares que são importantes para crescer. E crescer, quando eu digo isso, é com qualidade de vida. Mas se não tiver atenção a isso, a fórmula do faturamento crescente, entender que para ter uma agenda cheia não é curso que vai trazer, que curso traz é a técnica muito boa, que é importantíssimo. Olha, eu não estou dizendo que não é importante, é um dos pilares. Se isso aqui não existir, não for bom também, vão sobrar os outros 2 pilares, mas com o tratamento de má qualidade, ou seja, o dentista que não resolve o problema do paciente, o problema odontológico, também não tem uma vida muito longa. Você daí tem um negócio frágil também. Qualquer um desses 3 pilares que faltarem no seu consultório já indica uma fragilidade no seu negócio. Isso é muito sério. E por isso eu quis trazer esse tema do curso, porque eu vejo ainda hoje, e olha, eu já tenho 24 anos de formada, e eu saí da faculdade com essa mentalidade. Depois, ainda bem, logo, alguns anos depois, eu demorei alguns anos para começar a ver que não era bem isso. Ver que dessa forma eu não ia ter o resultado que eu queria. Eu não ia conseguir viver da odontologia, eu e minha família. Não bastava isso. Mas isso também era importante. A técnica, o curso também era, mas é um dos 3 elementos aqui que eu quis passar para vocês. Aqui a doutora Gilmara: precisa fazer o seu curso, Carla, que aí o consultório decola, vira referência. Sim, eu tenho um curso online que é o Dentista Referência, que ensina os dentistas
Dentista que está no consultório pequenininho, que está começando agora, saindo do zero, até aquele que já está crescendo, a se tornar referência, a se destacar na sua área, na sua região, na sua cidade. Ser referência é ser reconhecido, é ser visto, é ser lembrado pelas pessoas ali da cidade, pelos seus pacientes, é ser recomendado, é aprender a atrair pacientes, fidelizar, fechar tratamentos. E aí o dentista que é bom nisso aqui, ele consegue aumentar o valor dos seus tratamentos, sim, que também é um elemento aqui para aumentar o faturamento, ó. Você veja que não é o curso. Em nenhum momento aqui eu falei que é a técnica boa é que vai aumentar o valor aqui. Em nenhum momento eu falei que é a técnica que vai trazer mais pacientes, que vai fidelizar os pacientes. É um dos pilares, mas não é o único. É importantíssimo, mas os outros dois também são. Tá? Aqui é a Patrícia, ótimo curso, beijo Patrícia, ó, minha aluninha mais novinha, legal, já está fazendo ali os primeiros vídeos, começando a divulgar o consultório, fazendo ações de fidelização, e tendo resultado, que ela me contou isso, né, Patrícia? Então, muito bom, é isso. Quando a gente vê, quando a gente enxerga isso, o dentista que começa a perceber que realmente ele está investindo muito na técnica e realmente não está tendo o resultado que gostaria, aí não consegue mais deixar de ver. Quem vê, quem expande aqui a mente, enxerga isso, já é um primeiro passo para buscar a capacitação nisso. Aprender, não, como é que é isso? Eu quero saber um pouco mais. Tá? Aqui a Patrícia, excelente, muito bem, excelente você, Patrícia. Entrar em ação é fundamental, tá? Então, o que eu quis trazer, fazendo um resumo aqui, Primeiro, a especialização, mais um curso de especialização vai trazer agenda cheia e faturamento alto? Sim ou não? A resposta é, só ela, não. Só ela está aqui nesse pilar técnica? Não. O que traz agenda cheia? São novos pacientes, junto com os pacientes de retorno, fidelizados, que estão voltando, que você entrou em contato, que querem fazer um clareamento, que querem fechar um novo tratamento, que finalmente decidiram fazer aquele implante, mas que já são seus pacientes, já passaram com você num tratamento. Então é isso que preenche uma agenda. Para isso é preciso aprender a fortalecer um outro pilar, que é a atração. Esse pilar técnico aqui não vai fazer isso. Então é preciso fortalecer o pilar atração. E aqui, para vocês saberem, esses são os 3 pilares para um consultório ou para uma clínica que cresce, que tem um faturamento crescente. Tá? Atração de pacientes, fechamento, que é fechar o tratamento, que é vender o seu serviço efetivamente, para no final você poder aplicar a técnica. E sempre eu falo para o dentista, ele só vai conseguir aplicar aquilo que ele aprendeu lá na faculdade, que ele aprendeu na especialização. Só que para chegar até lá, é preciso passar primeiro por aqui, atração de pacientes, depois fechar tratamento. É preciso, é necessário, é obrigatório. Senão não chega até a técnica. Isso é muito triste porque a gente vê profissionais excelentes que entregam um resultado excelente para o paciente com um problema de agenda. Com problema, como é que os pacientes vão chegar no consultório dele? Principalmente profissionais que há 10 anos atrás estavam com um consultório bom. E aí deram uma acomodada, não, tá bom, então eu vou fazer só mais cursos aqui, eu nem preciso fazer curso nenhum a mais. Só que aí os pacientes começaram a desaparecer. E por quê? Por quê? Porque não tinha esses 2 pilares fortalecidos, ou pelo menos esse aqui. Tudo começa aqui, não tem escapatória, tudo começa aqui.
Não tem como ser diferente. Será que a especialização por si só vai atrair pacientes para o seu consultório? Imagino que eu tenha já deixado claro que não, né? E ainda mais nesses novos tempos que a gente está vivendo. Os profissionais mais valorizados vão ser aqueles que não têm uma única competência, aqui, ó, mas que tem outras competências. E isso vale para o cirurgião dentista também. O mundo mudou, o mundo é outro, já faz tempo que é outro, já faz muito tempo. Mas hoje tudo foi acelerado. Então, quem vai ter possibilidade de crescer dentro da odontologia, dentro de qualquer mercado, é realmente quem olhar mais aberto, quem olhar mais amplo, quem tiver a mente mais aberta e entender que tipo de capacitação está precisando no momento, em que momento que está no seu consultório, na sua clínica, no seu negócio, para você que trabalha em clínica também, em que momento você está e qual é o seu próximo passo. O que agora eu preciso aprender e não apenas ficar focado só nos cursos dentro da odontologia. Eu já acreditei nisso lá no meu comecinho, né? Mas é preciso que a gente mude esse olhar. E eu tô aqui para isso.